Noite, aproveitando mais essa brecha de horário para poder gravar a segunda parte do último vídeo que eu gravei aqui no Instagram mesmo sobre gramática e literatura. Na primeira parte houve apenas gramática, né? Falei apenas sobre gramática e na base de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete músicas com letras dissecadas, né, pelo menos parte delas, extraindo conceitos, vários conceitos de gramática, né, de língua portuguesa. E nessa segunda parte, falarei sobre 6 músicas, utilizando a letra de 6 canções, para poder traçar também conceitos de gramática, né, língua portuguesa, e também de literatura, principalmente quanto a movimentos literários. Esse material está disponível para venda e no grupo de estudos em que eu criei há quase 9 anos pelo WhatsApp, eu coloco vários materiais como esse, gratuitamente. Então, quem tiver interesse em entrar no grupo de estudos, é só enviar mensagem por aqui pelo Instagram que eu coloco no grupo. Então, sintam-se à vontade também para tirar dúvidas posteriormente ao vídeo. E no momento eu não estou programando horários para gravar lives, né? Que a intenção é ser um Reels apenas, né? Nem era ser live, né? Mas a live facilita já ficar gravado no celular e também não precisar gravar um vídeo maior, né? Pelo celular, principalmente pela questão do espaço do celular. E com isso já fica aqui e eu passo para quem quiser o link, né? E quem vocês conhecerem também, que vá fazer vestibular, prova de vestibular ou de concurso, que tenha língua portuguesa, redação, literatura, pode enviar esse material à vontade, nesse vídeo no caso, né? E o material é esse, cheguei a mostrar em outros vídeos, e aqui tem escrito, ilustrado, né, os seus álbuns musicais quanto a cada uma das músicas de referência aqui. Então, na parte 1, foi falado sobre as músicas Lovezinho, Palhaça, Olhar de Mangá, Tô Pra Ver, Conto de Fadas, Era Uma Vez e Retrovisor. Cada uma delas devidamente creditada quanto aos seus compositores, né? Como eu farei agora, começando pela música Brejo da Cruz, composta pelo Chico Buarque. Como no outro vídeo, eu leio a letra. É importante até que quem quiser acompanhe a letra em algum site, né, na internet, também, né, nos estudos, quando for ligar o vídeo, né, para ver e ouvir. E, né, começarei a ler a letra de Brejo da Cruz, então. A novidade que tem no Brejo da Cruz é a criançada se alimentar de luz. Alucinados meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz. Eletrizados cruzam os céus do Brasil. Na rodoviária assumem formas 1000. Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus. Muito sanfoneiro cego tocando blues. Uns têm saudade e dançam maracatus. Uns atiram pedras, outros passeiam nus. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. São jardineiros, guardas noturnos, casais. São passageiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um Brejo da Cruz, que eram crianças e que comiam luz. São faxineiros, balançam nas construções.
são bilheteiras, baleiros e garçons. Já nem se lembram que existe um Brejo da Cruz, que eram crianças e que comiam luz. Então, o Brejo da Cruz, que intitula essa música, é um município do estado brasileiro da Paraíba. E uma das... tem a escolha do compositor Chico Buarque por retratar esse lugar, esse local, reside em configurar a falta de perspectivas diárias quanto à luta pela sobrevivência. Há várias questões aqui na letra da música a respeito diretamente de desigualdades sociais e exclusão social, falta de representatividade social. Fala sobre imigração, por exemplo, várias pessoas que saem de um lugar e chegam a outra localidade em busca de melhores condições de vida. Por exemplo, eletrizados cruzam os céus do Brasil. Esse cruzar os céus do Brasil são as ocupações de rodoviárias por pessoas, muitas para passear, visitar parentes, visitar lugares, mas muitas em busca de melhores condições. Eu lembro quando eu vou para São Paulo, ou pela rodoviária de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, ou então pela rodoviária Novo Rio, e geralmente eu pego o ônibus da aviação, a autoviação 1001. E aí quando está passando na Via Dutra, eu sempre vejo pessoas caminhando pelo acostamento, com mochilas, muitas com mochilas bem grandes, muitas que não têm dinheiro para pagar passagem para ir de um lugar a outro, mas que já estão tão acuadas e oprimidas e excluídas socialmente onde estão, que pegam a estrada andando mesmo. Aí deve fazer paradas em postos de gasolina, por exemplo, para comprar algo. Então, fala que cruzam os céus do Brasil, na rodoviária assumem formas mil. Há vários tipos de pessoas nas rodoviárias, inclusive, na verdade, principalmente quanto a seus objetivos na vida, ao escolherem ir para lá. Então, diz muito respeito a essas perspectivas cotidianas de várias pessoas em sua luta pela sobrevivência, essa música. Há um verso que fala assim, que diz assim: se alimentar de luz. Sempre quando aparecem exercícios em provas, qualquer prova, vestibular, concurso, que se refira a um trecho diretamente ou parafraseado do texto, é muito importante voltar ao texto. Nem sempre se precisa voltar ao texto para se resolver a questão, mas facilita bastante. E com isso, a música diz: a novidade que tem no Brejo da Cruz é a criançada se alimentar de luz. Esse se alimentar de luz pode ser conceituado como se alimentar do que há de nutritivo, mesmo em ambientes hostis. Então, a intenção de textos não assim, o panorama da avaliação de textos, não só para provas, não é quanto a querer descobrir a intenção de quem escreveu o texto, mas sim adentrar diversas interpretações possíveis de acordo com a leitura textual. E a parte que diz, lá no Brejo da Cruz, a primeira estrofe, aí fala assim: alucinados meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz. A intenção aqui, assim como no outro vídeo e nos próximos que eu
gravar sobre conceitos gramaticais, né, referentes à língua portuguesa e tal, não é ler, ficar tempo lendo textos. A intenção aqui é nem enunciados de questões. A intenção é se valer desses exercícios, né, que no caso esses eu elaborei, para poder pautar conceitos, né, e exercícios possíveis, né? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde, Giovana. Bom dia, bom dia. Vocês escreveram bom dia, mas boa tarde porque já está adentrando. Em 5 minutos só para a tarde, né? Então, quem vocês conhecerem, tá? Que vai auxiliar, né, em provas e até interpretações, né, para a vida, né, e aprofundamentos de língua portuguesa, podem enviar esse vídeo à vontade. Então aparece assim, né, lá no Brejo da Cruz. Esse lá, ele é um advérbio, né? A classe gramatical é advérbio e a função sintática é adjunto adverbial de lugar, né? Cá, lá, né? Cá dá uma ideia de mais perto, né? E lá passa sentido de mais distante, né? Então é um local que está mais longe, mais distante de quem fala, né? Do falante. Obrigado, Giovana. A camisa é uma parte de uma letra do Rael, né? Ainda bem. Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração. Também gosto bastante dessa camisa que já tem bastante tempo. Então, né, na música Brejo da Cruz, a identificação da localidade da rodoviária, né, no trecho que eu havia falado também, né? Então, a rodoviária é a representação de uma localidade em que entram e saem muitas pessoas, né, muitas pessoas por dia, e várias delas, né, em busca de melhores condições de vida, né? E a outra parte, né, que fala assumem formas mil, né? Eletrizados cruzam os céus do Brasil, na rodoviária assumem formas mil. Então pode ser visto, por exemplo, essas formas quanto a diferentes tipos de pessoas. E uma das interpretações, né, diferentes tipos de pessoas e diferentes objetivos que cada uma dessas pessoas tem para estarem na rodoviária, né, de acordo com o destino escolhido por elas. Ao mesmo tempo, também podem ser vistos, né, esse verso assumem formas mil, pode ser visto também como uma alusão a profissões variadas, né? De várias profissões, várias pessoas de profissões diferentes se reúnem na rodoviária. E quanto a, né, especificamente, quanto a indivíduos de lugares como o Brejo da Cruz, que passam pela rodoviária, né, que vão à rodoviária e passam por rodoviários, e pode ser visto como, né, serem vistos, né, esses indivíduos de lugares como Brejo da Cruz, podem ser vistos em profissões variadas, como sobreviventes de sofrimentos existenciais. Inclusive, em rodoviárias é possível ver propriamente pessoas, mesmo quando não vêm de lugares assim, que estão na rodoviária tentando sobreviver também, ou vendendo bala, biscoito, engraxando sapato, né? Então, muito importante isso. Acabei de me lembrar do filme Central do Brasil, que é um dos que fala diretamente da questão da desigualdade social, né? Amanda, esse material contém 74 questões. Se você quiser, pode me dar um toque, né? Me avisar por mensagem privada. Pode me enviar mensagem por aqui pelo Instagram mesmo, tá bom? E quando alguém chama, já é. E com isso, né, vamos a outra questão. Sim, Amanda. Então, Tatiana, boa tarde. Como vai?
Então, quem se interessar, esse material está à venda, ou então, se vocês forem fazer provas, né, de vestibular ou concurso, vocês podem me enviar mensagem pelo Instagram também, ou requerendo o material, que eu, né, falarei o valor, ou então podem requerer que eu coloque vocês no grupo do WhatsApp de estudos, que nesse grupo eu coloco vários materiais, inclusive esse, de forma gratuita. Tá? Então, um dos versos, né, do texto, talvez o único, é o único que eu reparei que tem ambiguidade, mas pode haver algum outro. Tem uma parte que fala assim, né? Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus. Viram Jesus, esse verbo virar no contexto, vai ter o sentido tanto de se transformar em, né? Se transformar em Jesus, simbolicamente, metonimicamente, ou então viram Jesus, né? Tem uns que viram Jesus do verbo ver, né? Então pode ser do verbo virar. O verbo virar pode ser de se transformar em, ou se modificar, né? Mudar, né? Ou então de observar, de ver, né? Então há uma ambiguidade nesse trecho. Outro trecho, né, do texto mas há milhões desses seres que se disfarçam também, que ninguém pergunta de onde essa gente vem. Então pode-se falar, né, quanto se disfarçam também, principalmente, quanto à indiferença de grande parte das pessoas, quanto ao problema social da desigualdade, da exclusão, da falta de representatividade social, né? Então essa indiferença pode se relacionar a isso. Não, esse trecho, que é esse disfarçam também, milhões desses seres que se disfarçam também. Questão da indiferença, falta de empatia também, a falta de resiliência também. Então, né, há essas questões. Classes gramaticais e funções sintáticas são dos assuntos principais de língua portuguesa, né, para estudos. E aparece um trecho, né? Mas há milhões desses seres que se disfarçam também. A palavra que é uma das mais, né, pedidas em prova, né, ou exigidas para se identificarem classes gramaticais, funções sintáticas. É porque a palavra que ela pode aparecer em diversas classes gramaticais e em várias funções sintáticas diferentes. No caso aqui aparece assim, mas há milhões desses seres que se disfarçam também. Quem se disfarçam também? Os seres. Então a palavra que retoma o substantivo seres. E um dos macetes mas há milhões desses seres, os quais, né? Seres é um substantivo masculino plural. Então pode se substituir por os quais nesse contexto, já que a palavra que se refere a ou retoma o substantivo seres. Então, no caso, quando isso acontece, a classe gramatical da palavra que é pronome relativo. Pronome é uma das classes gramaticais mais importantes, necessárias, né, de se estudar para provas, porque pronome é um dos que mais tem tipos, né, conjunções e pronomes, os que mais tem subdivisões, né, de classificações. Então é importantíssimo ver essa parte. E classe gramatical, pronome relativo. E com isso ver a posição do verbo, né? Mas há milhões desses seres que se disfarçam também. Quem se disfarça? Os seres, né? Então, quem? Perguntou ao verbo quem, então os seres é o sujeito da forma verbal se disfarçam. Se os seres é sujeito, então o pronome que, como retoma, né, o substantivo, então a palavra que também tem função sintática de sujeito. Outro trecho já nem se lembram que existe um brejo da cruz, que eram crianças e que comiam luz. Né? Por esse trecho, pode-se chegar à conclusão de que
até os migrantes, né? Migrantes, que, né, engloba tanto os imigrantes quanto os emigrantes. Mesmo os migrantes podem esquecer as suas raízes e a sua história, porque já nem se lembram que existe um Brejo da Cruz, né? Muitas pessoas esquecem suas raízes. Aquela famosa ideia, né? Inclusive dita pelo filósofo Paulo Freire, de que, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Virar, né? Virar aí com o sentido de se transformar em. Então a pessoa não é. Essa ideia não está diretamente aqui, né? É uma informação que tem a ver com essa ideia de se esquecer das raízes e da sua história, né? Esquecer de quem é, de quem foi, né? Muitas pessoas querem tanto deixar o passado para trás, parece que se afastam também da sua essência. Então fica até uma analogia, né? Uma comparação, uma associação entre se distanciar do local onde nasceu, estado, cidade, bairro, país, e também de si mesmo, né? A pessoa se distanciar de si. Segunda música de hoje, o título é Assunto Predileto. É uma música cantada pelo Roberto Carlos e composta por Eduardo Lages, que é o maestro do Roberto Carlos há muitas décadas, e a letra de Paulo Sérgio Vale, que é um dos compositores com mais canções na língua portuguesa, né? No Brasil. Ele tem mais de 900 gravações, né? E inúmeras delas bastante famosas, né? Compostas com outras pessoas, como Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, na voz de Ivete Sangalo, que é do Herbert Viana, da banda Paralamas de Sucesso, e Paulo Sérgio Vale. Alcione canta mais de uma música do Paulo Sérgio Vale. Uma delas, acredito que a mais famosa seja Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério, né? Evidências, né? Muitos dizem que é um dos hinos brasileiros, né? Evidências, a letra dele também. Paulo Sérgio Vale, que era aviador e, né, começou compondo jingles há várias décadas para comerciais, para propagandas, e é cantado por inúmeros artistas como Elba Ramalho, Maria Bethânia, para a banda Os Paralamas de Sucesso, Chitãozinho e Chororó, já que Evidências não é de Chitãozinho e Chororó, e, né, é de José Augusto com Paulo Sérgio Vale, né? Então, né, quanto à questão de... Aparece aqui, assim, a letra dessa canção. Assunto predileto. Quantas coisas eu guardei para lhe dizer, quanto amor e quanta espera por você. Quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração. Inventava 1000 viagens sempre em sua direção. Meu assunto predileto era você. E os motivos só agora eu posso ver. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta que você me faz. A saudade que você deixou ainda é demais. Nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. Olha, meu amor, uma história que jamais se esquece não acaba assim. Na verdade, você é o sonho que eu guardei para mim. E é você que vai ficar para sempre no meu coração. Então é muito, importante, é necessário ter bastante atenção às funções sintáticas e às classes gramaticais que aparecem em textos, por exemplo, musicais como esses. No trecho, quantas coisas eu guardei para lhe dizer, quanto amor e quanta espera por você, quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração, pode-se, referir, pode-se atentar que quantas em quantas coisas e quantos em quantos sonhos são pronomes indefinidos e quanto amor é um advérbio. Classes gramaticais,
Ao mesmo tempo, quantas, quantos e quanto, no contexto, estão, né, com base no campo da ilusão, né? E ao mesmo tempo se referem a pensamentos efetuados pelo eu lírico da letra da canção, tá? Essa música é muito triste na letra dela, porque ela mostra, né, desde o início que o eu lírico ele não superou um relacionamento, e mais ainda, esse relacionamento nem existiu com o ser amado, né? Era ilusão, era desejo, era vontade, mas não se consumou o relacionamento, né? Inventava 1000 viagens sempre em sua direção. Meu assunto predileto era você. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. Quer dizer, olha só, as associações, né? Como se não tivesse aproveitado a oportunidade de tentar um relacionamento com o ser amado quando houve a oportunidade. E hoje ele nem vê o ser amado, nem o ser amado o vê, mas ser amado continua na mente dessa pessoa. E o que é até paradoxal, né? É quando diz uma história, olha, meu amor, uma história que jamais se esquece não acaba assim. Mas pela letra da canção, pode-se concluir que o relacionamento nem começou. Então, como é que se acaba o que nem começou, né? Então, é bem, né, chega a ter paradoxo nessa parte, que é uma figura de linguagem, uma das que mais aparece em textos, né? Então, a música trabalha muito o campo da ilusão, né? O desejo, a vontade que não foi concretizada, né? Ao mesmo tempo, quanto à estrutura do texto, né, que por ser letra de canção está em forma de versos, e com isso é associado, né, é fundido também ao gênero poema, né, gênero textual poema. Ao mesmo tempo, há rimas ricas quanto a uma preocupação voluntária ou involuntária quanto à estética do texto. Versos brancos são versos em que, né, não há rima entre eles. Não, que não há versos brancos. Isso, é que não há rima, né? Versos livres é quando não há métrica. Quando não há uma métrica uniforme entre os versos, né? Aquela divisão silábica quanto à métrica do poema, né, da letra da canção. Versos brancos é quando não há rima entre os versos. Nesse caso aqui, há, né? Coração, direção, dizer, você. Ao mesmo tempo, há rimas ricas nessa música. O que são rimas ricas? São rimas que ocorrem entre versos e entre palavras desses versos que são de classes gramaticais diferentes entre si. Quantas coisas eu guardei para lhe dizer. Dizer é verbo. Quanto amor e quanta espera por você. Você, classe gramatical, já não é verbo, é pronome de tratamento. Meu assunto predileto era você, pronome de tratamento. Os motivos só agora eu posso ver, verbo. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. Amor, procurou. Também entre verbos, a rima, mas o amor é um substantivo, que é abstrato, e procurou é um verbo. Nem o tempo apagou a falta que você me faz. A saudade que você deixou ainda é demais. Faz é um verbo. Demais, classe gramatical de advérbio de intensidade, né? Então, as classes gramaticais também mudam. Verbo, advérbio. E, ao mesmo tempo, né, quanto ao lhe e quanto ao você, né, são dois pronomes usados entre os versos. A classificação morfológica ela é respaldada na estruturação das palavras por meio da forma como são escritas. Sobre isso, né, no emprego dos pronomes de lhe e você. Lhe e você aparece na primeira estrofe. Quantas coisas eu guardei para lhe dizer,
quanto amor e quanta espera por você. Então são dois pronomes, né? O lhe é pronome pessoal, né? No caso oblíquo, né? E o você é um pronome de tratamento, classes gramaticais. Então pode-se dizer, né? O lhe dá uma ideia de formalidade, né? O você já é um pronome que passa o sentido de informalidade. Então, formalidade, no lhe, há um distanciamento entre o eu lírico e o interlocutor, a interlocutora. E você, há uma aproximação devido à informalidade desse pronome. Então, pode-se dizer que há um distanciamento. Essa parte é uma das que mostra isso, e a semântica, o sentido entre os versos também mostra isso. Um distanciamento entre o eu lírico e o ser amado, a partir do uso da linguagem formal na palavra ler e informal na palavra você, né? Ao mesmo tempo, né, uma das classes gramaticais é o verbo, né? E é muito necessário para provas se pesquisar, se analisar, se estudar as diferenças entre os sentidos estabelecidos por cada tempo verbal, né? Os do modo indicativo, os 6 do modo indicativo, os 3 do modo subjuntivo e também o modo imperativo, né? Como o modo indicativo é o que mais tem tempos verbais, né? Os 6, então acaba sendo, né, um dos motivos, deve ser esse, o modo que mais aparece em provas, né? E na conjugação, né, da primeira estrofe, conjugação da primeira estrofe. Aí vai, quantas coisas eu guardei para lhe dizer. Quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração, inventava 1000 viagens sempre em sua direção. Então aqui, o que predomina, né, é o pretérito. Guardei é pretérito perfeito do modo indicativo. Então, passa o sentido de ação finalizada e não retomada, né? Ação finalizada no tempo passado. Já guardava e inventava, né, são formas verbais no pretérito imperfeito do modo indicativo. Ou seja, são ações recorrentes no passado e que estão inacabadas. Essa é a característica principal do pretérito imperfeito do modo indicativo. E quando se diz atos concluídos e nunca repetidos, é pretérito perfeito do modo indicativo. É uma observação. Quando se fala épocas vindouras, é o inverso de épocas passadas, né? Vindouras é o que estão para vir, é o que está para vir. Então são épocas que estão para vir. Então vindoura é sinônimo de tempo futuro. Então, né, o que aparece aqui nessa parte do verso. Quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração, inventava 1000 viagens sempre em sua direção. Não são 1000, literalmente, né? Especificamente. Há um exagero, né? Então aparece a questão da hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem que remete a exagero, né? Outra observação, quando em prova aparecem palavras como mnemônica, né? Com M mudo. Mnemônica. Mnemônica se refere ao passado, se refere à questão da memória, né? Onírico também é uma palavra que pega muitas pessoas em prova. Onírico é relativo a sonho, né? É o que é do sonho. Então, né, uma das questões aqui também, um dos aspectos da música, é que aparece um sentido de inalcançabilidade no interlocutor na visão do eu lírico, né? Até um quê romântico aqui, né, do movimento literário do romantismo. Ao mesmo tempo,
No contexto filosófico aparece o platonismo, né, que referente, né, ao filósofo Platão, que se conceitua pela idealização. Então a música fica muito no campo da idealização. O relacionamento entre o eu lírico e o ser amado fica no campo da idealização. Não é em nenhum momento realizado. Não foi realizado no passado, nem é no tempo presente, nem há perspectivas de ser concretizado no futuro. Daí a questão de eu julgar essa música mais triste ainda. Título de qualquer texto é muito importante nas avaliações textuais. Qualquer texto. É o que? Importantíssimo para provas de vestibulares e concursos. Olhar muito a fonte do texto, se é de revista ou de jornal, se já sendo possível detectar se estamos diante de um artigo de opinião, de uma reportagem, né? Sempre atentando também às diferenciações nas aparições entre fato e opinião, tá? De acordo com revistas como a super interessante e a Scientific American, a maioria das pessoas no mundo tem dificuldades de diferenciar fato de opinião. E isso desemboca diretamente também em várias dificuldades enfrentadas na escrita de redações. Já que na maioria das provas aparece redação argumentativa, dissertativa argumentativa principalmente. Então a opinião tem que prevalecer, mas para isso, além de se atentar aos aprofundamentos conceituais, informacionais, deve-se atentar se o que está sendo escrito é mesmo opinião ou se é fato. Então, o título é essencial sempre. O nome dessa música, o título dela é Assunto Predileto, que é corroborado diretamente no trecho Meu assunto predileto era você. E os motivos só agora eu posso ver. Então pode-se dizer que o título Assunto Predileto qualifica ou caracteriza quem se ama de modo extremado, né? De forma extrema, excessiva. Meu assunto predileto era você, ou seja, de todos os assuntos possíveis, o ser amado era o favorito, o predileto. Ao mesmo tempo, no decorrer da música, da letra da canção, pode-se interpretar que o eu lírico percebe, mas percebe de forma tardia o que acontece à sua volta em relação ao sentimento nutrido pelo ser amado. Ao mesmo tempo, essa tardia percepção é confirmada em versos como nem o tempo apagou a falta que você me faz. E como observação, né, platonismo ou amor platônico caracteriza-se por ser inalcançável, ficando no contexto da idealização apenas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Gabriela. Sejam bem-vindos. Podem ver esse vídeo quando quiserem. Há a parte 1, né? Que vocês podem também ver e ouvir aqui pelo meu Instagram, que foi o último vídeo que eu postei. Há vários métodos argumentativos, né? Como causa e consequência, que é o mais usado em redações, na argumentação. Dialética, que é a oposição entre os argumentos. Microdialética, quando há, por exemplo, se fala de benefício numa parte de um dos parágrafos de argumentação e depois se fala, logo depois, na frase seguinte, se fala de malefícios ou o contrário. Né? Então, né, pode-se dizer que nesse trecho aqui, meu assunto predileto era você e os motivos só agora eu posso ver. E aí aparece assim, ó.
É incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. Pode-se perceber que entre esses dois versos aparece a indução. Indução é quando o raciocínio parte do particular, do específico, e vai para o amplo, para o geral. Começa-se falando do amor. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor. Quer dizer, a gente às vezes. Então, se refere a pessoas especificamente que passaram, irão passar por situações assim. De não perceber quando o amor aparece. E quando percebe, já pode ser tarde demais. Então, é incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. Então, o amor é o sentido específico, sem saber que está diante do que sempre procurou, é o amplo. Então, há a indução, ao se originar do caso particular de pessoas que vivenciam a situação particularmente amorosa, no caso do eu lírico, para universalizar, amplificar, o sentimento do amor. Incrível como a gente às vezes passa pelo amor, um verso com sentido mais específico, particular. Sem saber que está diante do que sempre procurou, a universalização que extrapola até o próprio sentimento do amor, podendo se referir a vários outros sentimentos. E aí aparece também, assim, a saudade que você deixou ainda é demais. Esse ainda, ele pode ser interpretado, como a ideia de que a sensação da saudade continua a aparecer. Saudade que você deixou ainda é demais. Então esse ainda mostra que se perdura, que continua, se conserva, se mantém a sensação de saudade no viver. E também aparece assim, nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. De novo, o termo que. Nessa hora é que a gente sabe. Esse que é uma partícula expletiva ou de realce. Ela é como um enfeite, não é desnecessário. É desnecessário sintaticamente, porque pode-se dizer, nessa hora a gente sabe o que é solidão. Mas na música aparece, nessa hora é que a gente sabe. Então, quando se pode tirar o que, no caso o é que, o é também, o verbo ser junto, pode ser tirado também. Então, quando pode ser tirado a palavra que, tirada a palavra que, então porque ela é uma partícula expletiva. A classe gramatical dela é partícula expletiva ou de realce, que apenas enfatiza, para mostrar a relevância ou a importância no contexto da solidão, nesse verso, nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. Solidão no texto, pode ser definida como um sentimento de ausência e não de perda. Nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. Quer dizer, não é de perda, porque só se pode perder o que um dia se conquistou. Mas não houve conquista, já que não houve relacionamento entre o eu lírico e o ser amado pelas interpretações dessa canção. Se não houve relacionamento, não houve conquista mútua. Se não houve conquista mútua, não houve perda, que não houve ganho, digamos assim. Então, não há a solidão, essa hora é que a gente sabe o que é solidão. Nesse verso, fundido às outras partes da música, da letra da canção, a solidão pode ser conceituada não como um sentimento de perda, mas como um sentimento de ausência mesmo. Então, essa é a questão também quanto a isso. Sentimento de ausência e não de perda. Bem interpretativa essa questão, Já foi aqui. Até que foi rápido essa parte.
Aí aparece assim, né? Vários métodos, né, para poder suprir a semântica e a estética de textos, em textos, né? E aí aparece assim, na letra da música, né, no álbum lá, quando era mais vendido CDs, né, e tal, aí aparece na última estrofe, que é a parte do refrão, olha meu amor, uma história que jamais se esquece não acaba assim. Esse pronome se, ele aparece entre colchetes. No álbum, ele aparece entre parênteses, né? Depende do álbum, né? No vinil, por exemplo, era colchete. No álbum, em determinados álbuns, era colchete e outros parênteses. Então, uma história que jamais se esquece. O verbo esquecer, o verbo lembrar e o verbo utilizar são três dos verbos em que, se colocar o pronome se, é obrigatório colocar a preposição de. Se não colocar pronome se, não se deve colocar a preposição de. Então, ou se escreve uma história que jamais esquece não acaba assim, sem a preposição de e sem pronome se, ou então se coloca os dois. Uma história de que jamais se esquece não acaba assim. Então, por isso, nesse trecho, há uma falha de regência, né, de acordo com a norma padrão, mas que serve aos propósitos tanto da melodia da canção, quanto para caber na métrica desejada pelo compositor, pelos compositores, né? Então, fica aí a observação. Em redação aparece muito esquecer, lembrar e utilizar. Três dos verbos que mais aparecem e que várias pessoas desviam a regência. Isso vale para exercícios sobre regência, sobre esse tipo de regência especificamente, né? Principalmente. Então, é utilizar-se das ferramentas ou utilizar as ferramentas. Esquecer-se dos acontecimentos, esquecer os acontecimentos. Não se deve colocar apenas o pronome se ou apenas a preposição de. Ou se coloca os dois, ou não se coloca nenhum dos dois. No trecho, na verdade, você é um sonho que eu guardei para mim. Para mim, esse na verdade faz sentido de ratificação. Ratificar é uma das palavras que mais pega pessoas em provas. Reificar é repetir. Ratificar é confirmar. Retificar é consertar, corrigir, né? Então, ratificar, na verdade, você é um sonho que eu guardei para mim. Ou na verdade, ele ratifica, ele confirma, ele corrobora, né? Na verdade, quando nós falamos isso, né, em conversas, estamos confirmando alguma informação, algum aspecto, né? Uma das questões que aparecem em provas também é quanto à intertextualidade. Intertextualidade é o diálogo direto entre dois textos, é quando um texto se refere a um outro texto, propositalmente ou não, mas que se pode fazer a associação de acordo com interpretações possíveis. Então, né, um dos conjuntos de verbos, não, um dos conjuntos diversos que pode ser relacionado com o sentido, né, total dessa música é um poema do Mário Quintana, que o poema é assim: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Muitas pessoas procuram óculos, já aconteceu comigo também. E deixar o óculos aqui na cabeça, acima da cabeça, e ficar procurando, né? Quando vê, ele está aqui. Ou então na camisa aqui, deixar ele pendurado na camisa, e quando está procurando, aí quando vê, opa, tá aqui. Então, em vão, como um avôzinho que procura os óculos, e os óculos estão bem na ponta do nariz dele e ele não havia percebido. Esse conjunto de versos
versos de Mário Quintana se relaciona diretamente com os sentidos atribuídos a essa música, assunto predileto, porque o eu lírico só percebeu depois que o amor estava ali, né? E que o assunto predileto era o ser amado, né? O que é confirmado, ratificado, principalmente pelo trecho. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor sem saber que está diante do que sempre procurou. É a percepção tardia, no caso, né? Então, ó, há um trecho, né? Primeiro eu vou ver esse daqui. Aqui já entra também os movimentos literários, né? A parte de literatura. Há um texto de Gregório de Matos, cujo título é O Todo Sem a Parte Não é Todo. Eu não vou entrar em interpretações aprofundadas desse texto agora, mas posso entrar em outro vídeo, né? Acho até muito válido entrar em outro vídeo. Mas esse texto, ele é do Barroco, do movimento literário barroco, foi escrito por Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo. Já há um sentido metonímico no título, né? A questão da relação entre o todo e a parte. A parte e o todo. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. Que aparece muito sentido da onipresença, né? Que Deus é pleno, é todo, é pleno. Assiste inteiro em qualquer parte, quer dizer, ele é onipresente, ele observa tudo. Qualquer lugar, todo lugar. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Então, um pouco do todo em cada parte dos locais, né? No contexto aqui, dos locais observados por Deus. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Braço de Jesus, aí já parte para a metonímia, para a questão da própria morte de Jesus, né? Da própria questão de que Jesus também é pleno e também olha por todas as pessoas, cuida, assiste. Assiste no sentido de promover assistência, auxílio, ajuda, não se sabendo parte deste todo. Em um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então, assim como o panorama dos locais, né, quanto à parte ao todo, pode se associar também ao contexto da parte do ser humano, da parte do corpo humano, no caso aqui de Jesus, né? Apenas o braço de Jesus já indica quem ele é, já indica a sua identidade, por exemplo. Então, o braço de Jesus é o todo de Jesus, porque há essências, características do todo em cada uma das partes, em cada uma das nossas partes, tanto no sentido intimista, íntimo, psicológico, quanto no sentido físico, né? Então, pode-se dizer, né, que há figuras de linguagem que estão diretamente associadas a essa estética, a estética do barroco, nesse poema de Gregório de Matos. Não há um sentido bucólico, né? Bucólico remete à natureza. E bucólico é intrinsecamente, né, principalmente do movimento literário do arcadismo, que se refere à natureza diretamente. Ou seja, o bucólico se refere ao campo, né, ao campestre. Então não há uma relação com o bucólico, né? No primeiro e no segundo verso, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Pode-se associar, né? Pode-se dizer que se está diante de um jogo de palavras, sendo que uma das intenções é propor situações reflexivas, questionadoras, né? Não há sátira também, não há sátira aqui. Gregório de Matos, ele utiliza a sátira em determinados textos dele, em vários, mas nesse daqui, no caso, não, né?
Sátira tem a ver com humor que zomba, né? Pode se caracterizar assim, resumir assim, né? Ao mesmo tempo, há a temática religiosa nesse poema, que diz respeito diretamente ao barroco também, principalmente quanto aos contrapontos, né, as oposições de aspectos, né? Antíteses, por exemplo, que são essas oposições, antônimos, né, e também paradoxos. Antítese e paradoxo, duas figuras de linguagem que aparecem muito no barroco. E também, né, aí com isso há essa temática religiosa, fazendo ver que Deus, ainda que esteja fragmentado em muitas partes, está em todas as partes o tempo todo. A onipresença, também que de onisciência. E os versos, né, construídos sob a ótica da estética do barroco mostram o quanto o barroco, em razão de sua característica social e de sua característica histórica, refletiu temáticas de natureza contrastante e paradoxal, né? Então, há muitos contrastes, há muitas oposições, né? E esse poema pode ser associado a uma música de Carlinhos Brown, que ficou conhecidíssima na voz de Caetano Veloso, chamada Meia Lua Inteira. Meia lua inteira, supapo na cara do fraco, estrangeiro gozador, cocar de coqueiro baixo, quando engano se enganou. São Dindandão, São Bento, grande homem de movimento, martelo do tribunal. Sumiu na mata adentro, foi pego sem documento no terreiro regional. Uerararará, terça-feira, capoeira, ararará. Tô no pé de onde der, rararará. Então pode-se dizer que é uma crítica negativa, né, ao preconceito contra religiões africanas, quanto à própria capoeira, né, que foi criminalizada por uma boa parte, né, da história brasileira. As perseguições, né, aos capoeiristas, a pessoas de menor poder aquisitivo, a pessoas de religiões africanas, que infelizmente existe até hoje. Também quanto às injustiças, há preconceitos e discriminações como a xenofobia, que diz respeito à falta de empatia, à arrogância, considerar superior, ao próprio egoísmo, né? A priorização extrema da própria nacionalidade de forma a se menosprezar outras culturas de outros lugares, de outros países, de outros estados, o desconhecimento de outras culturas, o orgulho de ser desinformado, muitas pessoas hipócritas que fingem ser mais informadas do que são, e um foco no reconhecimento na projeção social. Esse conjunto de ideias que eu falei agora se encaixa direto ou indiretamente a essa letra da canção, Meia Lua Inteira, e ao mesmo tempo são argumentos possíveis de serem usados em qualquer, mas em diversos temas de redação, né? Principalmente na parte da argumentação quanto à opinião, né? Rararará, verdadeiro rarará, derradeiro rarará, não me impede de cantar, tô no pé de onde der, rararará. Não me impede de cantar, nesse verso há uma metalinguagem, né? Que se refere ao ato de cantar, que é uma área artística também, que é um movimento artístico, que é uma característica artística. Então, quando a arte se refere a ela mesma, mesmo que não na própria área da manifestação artística, há a metalinguagem, que é uma das 6 funções da linguagem, que ao lado das figuras de linguagens, dos assuntos que mais aparecem em provas. Bimba, birimba, a mim que diga, taco de arame, cabaça, barriga, São Dindandão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumiu na praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Curioso é que essa música foi composta por Carlinhos Brown, ficou mais famosa ainda na voz de Caetano Veloso, e há uma referência intertextual à música Alegria, Alegria de Caetano Veloso, particularmente ao falar de movimento, grande homem de movimento, né? Tropicália, Alegria, Alegria se referem a esses movimentos sociais, e Tropicália também é de Caetano Veloso, né?
E isso, né? Já começa alegria, alegria, com caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então há relação direta com o próprio Caetano Veloso. Caminhando contra o vento sobre a prata capital. Caminhando contra o vento é um verso que faz com que esse trecho contenha intertextualidade, que é o diálogo entre textos, que é pegar parte ou ideia direta de um texto e utilizar no próprio texto. Então pode-se dizer que essa meia lua inteira representa a lua inteira. Fala assim, né? Meia lua inteira, supapo na cara do fraco. E meia lua inteira é o título da música. Então pode fazer associação com a parte e o todo do poema de Gregório de Matos, nessa relação metonímica também, né? E a parte sumiu na mata adentro, foi pego sem documento. Sem documento também é uma referência direta, intertextual, à música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Sem lenço, sem documento. Foi pego sem documento no terreiro regional. Pode-se fazer uma referência, essa parte, né? Ela pode ser interpretada como uma caracterização da fuga dos libertários da perseguição da polícia, já que a própria capoeira era criminalizada. A terceira música de hoje é O Menino e o Sol. Terceira não, né? Quarta, que já teve Brejo da Cruz de Chico Buarque, Assunto Predileto de Roberto Carlos, Uma Brasileira de Carlinhos Brown. Uma brasileira é o nome do álbum, né? De um dos álbuns em que está essa música. No caso é Meia Lua Inteira. Agora faltam três músicas. Então essa é a quarta agora. Essa é O Menino e o Sol, que foi composta pelo cantor, compositor, ilustrador André Gabé, roteirista, que ele participou do Big Brother Brasil, né, lá na primeira edição. Mas eu conheci bem depois. E esse lado artístico dele, ele canta, eu gosto muito das músicas dele, ele compõe. E uma das músicas que ele compôs, ele é escritor também, né? Tive o prazer imenso de tirar foto com ele e comprar livro diretamente com ele autografado. Conheci a mãe dele pessoalmente numa Bienal do Livro que teve no Rio, acho que é de 2019, né? Então, importante. André Gabé, então, compôs essa música, cujo título é O Menino e o Sol. Delicado, o sol atravessa as folhas, e uma saia rendada de luz se forma. A figueira agradece sem ter escolha, o vestido dourado que lhe contorna. A figueira agradece, né? Nessa parte, né? Figueira é uma árvore de pequeno porte que oferece frutos, né? Então, a figueira é uma planta, né? É uma árvore. Então, ao dizer que a figueira agradece sem ter escolha, se deposita uma característica humana na figueira, que não é humana. Então, há a figura de linguagem conhecida como personificação ou prosopopeia, né? Então, delicado, o sol atravessa as folhas. É bem poética essa música, né? Uma saia rendada de luz se forma. Saia rendada também há uma personificação prosopopeia da luz solar, né? Do sol. Como se fosse uma saia mesmo, né? Se abrindo assim, se estendendo, né? Sobre o local. A figueira agradece a luz do sol, né? Sem ter escolha, o vestido dourado que lhe contorna. Então, saia rendada de luz e vestido dourado são duas formas de se referir liricamente, poeticamente, ao sol, à luz do sol. E debaixo da saia dourada, dessa luz solar, o menino dorme. Mas dentro do menino um mundo acorda. E com luz, mais sem ouro que o contorne, se transforma em rio e feliz transborda. E é como se outro sol despencasse do olho do sol. E daqui te vejo com a carne nua, tentando guardar a madrugada, debaixo da roupa rasgada,
pregando à noite nas poças da rua. Prevejo uma vontade louca desvendada, testemunho sua boca escancarada, mordendo a beira da lua. É bastante poética, né? Ao mesmo tempo, o menino dorme, né, na rua, onde o sol está com a sua saia dourada, com seu vestido dourado, com a sua saia rendada de luz. Então o menino dorme. Dentro do menino o mundo acorda. Várias pessoas acordando, né, de manhã cedo para trabalhar, para estudar, né, para ir para outro lugar. E aí, com isso, fala do menino ainda, né, relacionando o menino ao sol. E daqui te vejo com a carne nua, o eurírico, né, vendo o menino com a carne nua. Ao mesmo tempo pode ser associado também ao sol vendo o menino, né, outra personificação do sol. E daqui te vejo com a carne nua, tentando guardar a madrugada debaixo da roupa rasgada. Roupa rasgada. Então já situou o menino quanto à sua classe social. Não pode-se dizer que há a explicitação da pobreza social, da desigualdade social. Esse menino da letra da canção é um menino em situação de rua, né? Então pode-se, né, dizer que se refere à classe social baixa do menino, pela aparência da sua vestimenta, da sua roupa, né? Ao mesmo tempo, sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado ou figurativo, né? Sentido metafórico. Sentido denotativo é o sentido literal, né? Sentido real, sentido mais palpável. Então, pode-se dizer que a associação entre o sentido conotativo e o sentido denotativo, ao se relacionar à presença da ideia da saia com o agradecimento da figueira. Presença da saia, palpável, né? A formato de uma saia quanto à luz solar. Mais palpável, mais denotativo, literal. E o agradecimento da figueira é uma figura de linguagem, a prosopopeia, personificação. Então, há um sentido mais simbólico, mais figurativo. Por isso, é o sentido conotativo. A outra música, quinta música de hoje, é A Massa. É uma música composta e cantada pela Pitty, né? Categorizada como roqueira. E essa música, A Massa, fala assim: o que se passa com a massa, deglutida antes de assar, a massa já mastigada sem ter tido tempo de descansar? Que iguaria sem par, a massa inerte no pote. Quitute igual não há, a massa entregue à própria sorte. Receita incompleta na massa não faz o bolo crescer. Se a massa for triturada, que consistência vai ter? Reparem nas alusões à massa, né? A massa no sentido de amassar. A massa no sentido da massa de alimento, de receita alimentar, nutricional. E a massa no sentido da massa popular, do grupamento popular, né? Então há três sentidos. Que é confirmado mais ainda esse sentido da desigualdade social, da exclusão social, da falta de representatividade inerentes à massa popular, quando aparece o trecho: que massa mais desnutrida, carece de adubo ou fermento, quem dera a massa fosse manjar do mais suculento. A massa é feita para saciar, olha sentidos, né, diferentes, ambiguidade. A massa é feita para saciar a fome dos que a sabem modelar. Os governantes, né, que as autoridades governamentais ou não, querem manipular a massa popular, né? Ao mesmo tempo, quem faz uma receita alimentar quer manipular a massa da receita, né, o produto ali. Então, há bastante riqueza, né, nessa letra. Há várias camadas
camadas também, né, de camadas sociais, né, e camadas relacionadas a camadas de interpretações. A massa é feita para saciar a fome dos que a sabem modelar, regurgitada para lá e para cá. Bota fermento nessa massa, deixa fermentar, que a regra de ouro se faça, massa sem adubo não há. O estômago revira com a massa, o estômago revira com a massa, não passa de uma ração. Não querem massa indigesta, não querem perder a razão. Tá? Então, pode-se dizer, né, que a música, né, as analogias musicais, essa letra da canção, demonstra como indivíduos são manuseados, manipulados, controlados socialmente, né? E indo também quanto à intertextualidade, né, o diálogo direto entre textos, um verso, a questão é conjunto de versos que melhor se relaciona ao sentido da música, né, particularmente na terceira estrofe, pode ser encontrado nesses versos de Emicida, né? Fala assim, né? Receita incompleta na massa não faz o bolo crescer. Se a massa for triturada, que consistência vai ter? E há na música Samba do Fim do Mundo, cantada e composta pelo Emicida, em que ele diz, né, Revolução morena que se descobre quando vê no sistema essa máquina de moer pobre. Máquina de moer pobre se relaciona diretamente à massa. Se a massa for triturada, que consistência vai ter? Né? Com a associação entre os sentidos da massa. Né? E aí aparece assim, né? A massa, nananã. Aparece na quinta estrofe. A massa é feita para saciar a fome dos que a sabem modelar. Regurgitada para lá e para cá, bota fermento nessa massa, deixa fermentar. Quanto maior a desigualdade social, maior é o abismo, a distância entre pessoas de diferentes classes sociais e, com isso, melhor a opressão, mais eficaz é a opressão, a manipulação, o triturar, né? E o moer pessoas de menor poder aquisitivo. Né? Regurgitada para lá e para cá, bota fermento nessa massa, deixa fermentar, deixa crescer. Que a regra de ouro se faça, massa sem adubo não há. Então, né? Nesses versos, né? Pode-se fazer a relação de que há um raciocínio de silogismo, né? Predominância do raciocínio silogístico. Aparece, né? A massa é a relação, né? Se afirma que a massa é feita para saciar a fome dos que a sabem modelar. Se chega a um raciocínio que tem a ver com ele, regurgitada para lá e para cá, bota fermento nessa massa, deixa fermentar. E a conclusão, né? Duas premissas, uma particular, uma mais geral, e a conclusão, que a regra de ouro se faz. Massa sem adubo não há. Silogismo é outro tipo de raciocínio argumentativo. E a última canção, que é uma canção que foi composta pelo Fito Paz, que é um compositor e cantor argentino, e o Paulinho Mosca, que é um compositor e cantor brasileiro. Os dois são muito amigos, né? E eles fizeram um álbum, né, juntos, em que eles cantam músicas em espanhol e em português, compostas por eles mesmos, né? E uma delas, que tem há uma versão em espanhol também, Impossível escrever sobre nada, e a versão brasileira, a versão em português, composta pelos dois também, que é a seguinte. O título, então, é Impossível escrever sobre nada, já há uma metalinguagem, né, diretamente no título. A letra dela é bastante filosófica e poética, bastante subjetiva, mas também há
aspectos objetivos, concretos, né? Mas também é muito intimista, por isso cunho filosófico também, e extremamente filosófico e intensamente lírico na música. Ao mesmo tempo que se diz impossível escrever sobre nada, ironicamente, faz referência a vários temas, né? A vários assuntos, né? Então é bem irônico isso. Ao se dizer que ao se afirmar que é impossível escrever sobre nada, o eu lírico, na figura do Fito Paz e do Paulinho Mosca, se estende, engloba, aborda vários temas, né? Então a letra é: impossível escrever sobre nada, não ter conteúdo ou alguma importância. Longe de tudo, na ignorância, o corpo liberto, a mente parada. Corpo e mente, né? Bem barroco isso. A antítese, né? A antítese é a figura de linguagem que utiliza-se de palavras ou expressões antônimas, né? De sentido oposto. O corpo liberto, a mente parada. Impossível escrever sobre nada. Espaço profundo, vazio sem luz. O fim desse mundo que não se reduz ao meio de caminho ou beira de estrada. Vou pro quarto aqui, rapidinho, eles vão latir. Boa tarde, João Anderson. Vão latir aqui que chegar aqui. Então deixa eu pegar um. Esperem só um minutinho, tá bom? Rapidinho. Essa é a última música de hoje, tá? Boa noite, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, Bruna. E aí? Amanda, sem problema. Sem problema, pode assistir depois o restante quando puder. Reassistir também parte do vídeo. Tá bom? Espera aí que eu vou abrir a janela e já volto. Espera aí, tá? Rapidinho, hein? Então, senhoras e senhores, esta parte da música Impossível Escrever Sobre Nada, a base dela é movimentos literários, né? Então, né, o foco da análise não importa assim, se foi intenção ou não dos compositores haver características de movimentos literários. O que importa, né, não vale a intenção de quem escreveu, mas sim as interpretações possíveis de se extrair do texto. No caso da música, impossível escrever sobre nada, não ter conteúdo ou alguma importância. Longe de tudo, na ignorância. O corpo liberto, a mente parada. Impossível escrever sobre nada. Espaço profundo, vazio sem luz. O fim desse mundo que não se reduz a um meio de caminho ou beira de estrada. Impossível escrever sobre nada. A pura ausência, a essência da falta. Há jogos de palavras na música, várias figuras de linguagem. Nenhuma presença, silêncio que salta. Pode se referir à falta de comunicação social, por exemplo. Sem sonho profundo, não. Nenhuma presença, silêncio que salta. Sem sonho, futuro e memória castrada. Sem sonho, sem futuro e com a memória castrada. Ou seja, não ter muitas lembranças, né? Não ter
muitas recordações. Impossível escrever sobre nada, o eco do oco, o espelho no escuro. Né? Por exemplo, eco do oco, espelho no escuro. Espelho no escuro pode se referir à falta de identidade, de reconhecimento, de pertencimento na sociedade. Ser menos que pouco em cima do muro, para ter uma ideia que não foi usada. Impossível escrever sobre nada. Ficar entre as coisas sem lhes pertencer, a falta de pertencimento, de inclusão, sentir-se excluído no meio coletivo. Impossível escrever sobre nada, ficar entre as coisas sem lhes pertencer, com nenhuma delas se parecer. Botar no pescoço essa corda apertada. A própria ideia da prisão existencial, né? Por exemplo. Impossível escrever sobre nada. Nascer sem origem, viver sem destino. Perder a viagem, morrer repentino, sem nem conhecer a mulher amada. Impossível escrever sobre nada, deixar ir embora o que nem chegou, botar para fora o que ainda não entrou, e andar deslizando na faca afiada. Exemplo, a despreocupação, fragilidades da vida, né? Vulnerabilidades, muitas inconfessáveis. Né? Impossível escrever sobre nada, não permanecer, não ser, não sentir. Desaparecer sem nunca surgir. As mãos amarradas, a boca calada. É impossível escrever sobre nada. Colar os pedaços de um passado falso. É como se fosse remendar os erros, né? Fingir que o sapato... Essa parte de colar os pedaços de um passado falso sempre me faz lembrar da música Primeiros Erros, cantada pela banda Capital Inicial, que foi composta pelo Kiko Zambianchi. Né? Fingir que o sapato tem seu pé descalço e contar os passos da perna amputada. Contar os passos da perna amputada pode se referir a obstáculos e problemas da vida, por exemplo. Né? Impossível escrever sobre nada, a peça do jogo que ninguém encaixa. Novamente, né, um sentido figurado, sentido conotativo. A peça do jogo que ninguém encaixa. Sem errar o alvo, sem usar borracha. Só a força contrária é contrariada. Então agora é um apanhado referente a movimentos literários e interpretação textual. No próprio verso, impossível escrever sobre nada, né? Pode-se perceber uma característica modernista, uma característica do movimento literário do modernismo. A característica modernista, né, se refere muito à exaltação à própria arte, referências a vários assuntos, a vários temas, com críticas sociais. Né? Então pode-se dizer, né, pode-se afirmar que a partir do sentido do verso, impossível escrever sobre nada, que é também o título, a partir disso há uma referência a uma multiplicidade de possibilidades artísticas. Bem aquilo que eu havia falado há poucos minutos, de que ao partir do raciocínio de que é impossível escrever sobre nada, ironicamente, né, o eu lírico mostra que há muito a ser falado. E realmente ele aborda vários assuntos e temas na letra da canção. Então há uma multiplicidade de possibilidades semânticas, de sentido, artísticas também. Né? Então, são, né, questões como essa. Boa tarde, Luna. Boa tarde, Lana. Boa tarde, Joanderson também. Boa tarde aí. Tatiana, sim, vai ficar gravado. Eu gravo... acabo preferindo gravar por live, porque além de ser maior o vídeo, ocupa o celular se eu for gravar pelo celular, aí dá mais trabalho se for pelo tablet, aí tem que... Já na live já fica aqui diretamente pregado no Instagram, no meu perfil. Um dos versos, né, que pode ser associado ao movimento literário de simbolismo é: o corpo liberto, a mente parada. Né?
Eu havia falado do barroco também, né? Mas nessa parte, o corpo liberto, a mente parada, há uma antítese, mas essa parte se relaciona muito a um sentido transcendental e até espiritual na música, né? Ou seja, se refere bastante ao misticismo, a uma magia, né? A associação entre o que é material e o que é imaterial, né? O que é concreto, palpável, o que é espiritual. Por isso essa ideia do transcendental. Então, o corpo liberta a mente parada, por remeter, né? Por poder se dizer que remete mais ao transcendental, ao misticismo. Então, é uma associação mais simbolista do que barroca. Nesse verso, o corpo liberto, a mente parada. E, né, nos versos espaço profundo, vazio sem luz e ser menos que pouco em cima do muro, né, pode se relacionar esses dois versos ao naturalismo. Já que espaço profundo, vazio sem luz, ser menos que pouco em cima do muro, pode-se dizer que em espaço profundo, vazio sem luz, há uma percepção cientificista, né? Científica, relacionada à ciência mesmo. Espaço profundo. Espaço pode ser espaço do universo, pode ser o espaço dentro de nós, essa associação. Vazio sem luz, a luz do universo, a luz de nós, a luz no sentido mais amplo, mais geral, e a luz no sentido mais específico, mais particular, né? Então, e em ser menos que pouco em cima do muro, há muito uma descaracterização da identidade, da personalidade, uma descaracterização humana, o que se relaciona muito ao naturalismo, quanto ao tecnicismo, em relação à percepção científica do primeiro verso, e a desumanização, né, referente a ser menos que pouco em cima do muro. Ser menos que pouco quer dizer pouco, né? E é menos do que pouco. Então há uma descaracterização humana. Há uma desumanização parcial ou total. E há um trecho, né? Outro verso. A pura ausência, a essência da falta. Pode se relacionar a isso, por exemplo, à terceira fase do modernismo. A pura ausência, a essência da falta. Por quê? Porque se adentra bem, né? Se disseca, se refere, se cita, se aprofunda também na psicologia humana, né? Porque se foca o lado emocional. Então há um aprofundamento no psicológico, que é uma característica muito forte na terceira fase do modernismo. O aprofundamento na psicologia dos personagens, né? É um aprofundamento na mente das personagens. Uma das citações, que inclusive aparece em redações, é a do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que ele escreveu o seguinte. É muito citada essa frase dele em epígrafes de livros, no decorrer de livros mesmo, inclusive narrativos, mas não só. Em filmes, em séries, quando você olha para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. E um dos versos que se refere muito a isso, né, diz muito respeito ao medo do desconhecido, do inesperado, né? É o abismo, é o que não se sabe, é o que não se conhece, é o que não se vê. É bem essa ideia da escuridão. Então, o abismo aqui, quando você olha para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. É um abismo que associa, né, ao mesmo tempo, sentido denotativo, da escuridão do abismo, do buraco, sentido concreto, literal, e o sentido conotativo de abismo, né, o desconhecido, o obscuro na vida, tanto que nós não conhecemos, não sabemos, não estamos informados, somos ignorantes a muitos aspectos da vida e de nós mesmos também, né? Um abismo dentro de nós também.
a contínua busca do autoconhecimento e do conhecimento do que está à volta. Então, na citação de Nietzsche, quando você olha para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. Esse abismo pode ser relacionado, por exemplo, ao desconhecido, ao medo, à informação que não se tem, tá? Ao desconhecimento. E um dos versos que contém essas ideias e que dialoga com essa citação de Nietzsche é: o eco do oco, o espelho no escuro. Outra parte da música é: nenhuma presença, silêncio que salta, sem sonho, futuro e memória castrada. Pode-se dizer que é uma repetição de sons, ou uma reiteração de sons silábicos. Por exemplo, quanto à letra S, é o fonema S. E é o C, no caso é o fonema S, o som S, porque presença é com C cedilha, mas tem o mesmo som de o S em silêncio. Então, presença, silêncio, salta, sem e sonho, né? Então, uma repetição ou reiteração de fonemas, no caso do S, de forma a destacar o âmbito sonoro, né? Isso se chama aliteração, uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons consonantais em palavras próximas, como ocorre aqui com a letra S. Assonância é quando ocorre a repetição de vogais próximas. Inclusive, aqui também há assonância, né? A literação e a assonância, duas figuras de linguagem. A primeira se refere à repetição de consoante próxima. E a segunda se refere à repetição de consoante de vogal próxima. Então, nenhuma presença, silêncio, que, sem, memória. Se repete muito a letra A e a letra E, né? Então, também há assonância nesse trecho. E outros versos, né, são: ficar entre as coisas sem lhes pertencer, com nenhuma delas se parecer. Pode-se associar ao modernismo, pode se associar a outra escola literária que também é o realismo, principalmente, Machado de Assis, né? Então, pode-se dizer que nos versos ficar entre as coisas sem lhes pertencer, com nenhuma delas se parecer, aborda-se a exclusão social que está, né, inserida intensamente na sociedade. Cobiça é uma palavra também que aparece muito em prova. Cobiça um dos sinônimos é ambição, tá? Que, né, dialeticamente não é considerado apenas negativo. Em redação, a maioria das vezes é usado no sentido negativo. Mas a pessoa pode ambicionar, sonhar, desejar, né? Buscar um objetivo de forma sadia, né? O verso botar no pescoço essa corda apertada, né? Pode-se fazer referência nesse verso à terceira geração do romantismo, né? Por exemplo. Por quê? Porque botar no pescoço essa corda apertada remete à opressão social, inclusive referente aos escravizados, né? Então há muito sentido, pode-se interpretar esse verso botar no pescoço essa corda apertada como a opressão de sentido mais geral, mas também ao sentido específico da escravização na sociedade, que se refere diretamente à terceira geração do romantismo, que tem um dos seus representantes, o Castro Alves, que é chamado, né, de poeta dos escravos, que é uma antonímia, que é uma quando se utiliza caracterização de alguém, uma característica de alguém, para se referir a esse alguém, né? Então, depois nós vamos ver isso também em figuras de linguagem, né? E, né, uma das partes que aparece na música também é: impossível escrever sobre nada, deixar ir embora o que nem chegou, botar para fora o que ainda não entrou
e andar deslizando na faca afiada. Pode-se dizer que nesse trecho aparece o paradoxo, que é a figura de linguagem caracterizada pela anulação de ideias que fazem sentido no contexto, mas se anulam, né, em sua semântica, né, em seu sentido. Deixar ir embora o que nem chegou. Se não chegou, como vai embora? Né? Botar para fora o que ainda não entrou. Se não entrou, como vai colocar para fora? Né? Então, pode-se dizer que há uma semântica paradoxal estabelecida. Paradoxo, então, é a figura de linguagem que se caracteriza pela contradição de ideias. Né? É essa questão. E agora é que seria 74, né? A questão número 74, que eu não fui lendo os enunciados para não ficar tedioso o vídeo, assim como na parte 1 eu também não li. Então, é pegar trechos de músicas e ir relacionando com várias questões de diferentes áreas do conhecimento que, né, se fundam à minha área de atuação, que é a literatura, né? Língua portuguesa, literatura e redação. E os versos não permanecer, não ser, não sentir, desaparecer sem nunca surgir, as mãos amarradas, a boca calada. Pode-se relacionar esses versos à segunda fase do modernismo, por exemplo, quando há um sentimentalismo humano e críticas sociais à realidade coletiva. Não permanecer, não ser, não sentir, perda da própria essência, desaparecer sem nunca surgir, que também é um paradoxo. As mãos amarradas, a boca calada, a questão das críticas à realidade social, quanto à opressão, quanto à desigualdade social. Né? Segunda fase do modernismo. Naqueles outros versos da outra estrofe, do paradoxo, né? Deixar ir embora o que nem chegou, botar para fora o que ainda não entrou, isso pode ser relacionado à instabilidade sentimental, à instabilidade emocional, por exemplo. Características como subjetivismo e solidão se referem, por exemplo, à terceira fase do modernismo. Nacionalismo e regionalismo se refere muito à primeira fase do modernismo. A ruptura com o passado e a marginalização individual se refere muito à primeira fase do modernismo também. E a linguagem popular e o rompimento do tradicionalismo também se referem bastante à primeira fase do modernismo. Tá bom, Tatiane, pode me enviar mensagem que eu coloco você no grupo. A Amanda também tinha falado, né? Tá bom. Podem escolher, né? Há um grupo no WhatsApp ou no Facebook. De qualquer forma, pode falar comigo pelo Instagram aqui por mensagem, que eu envio também meu número do WhatsApp para vocês enviarem mensagens, tá bom? Então essas são as colocações que eu queria fazer. Essa é a segunda parte. Havia pensado até em gravar uma terceira parte, mas não foi preciso. Então, é língua portuguesa, literatura e interpretação para vestibulares e para concursos. O título, né, desse material é 74 exercícios sobre músicas brasileiras. 74 exercícios sobre músicas brasileiras. E o subtítulo é Língua Portuguesa, Literatura e Interpretação para Vestibulares e para Concursos, que eu havia mostrado, né, mais para o início desse vídeo, que eu mostro de novo agora. Aqui. Gravarei mais vídeos, tá? Sobre. Quem quiser materiais é só entrar em contato. Os que eu mais vendo são esse, de português, literatura e interpretação, né? Língua portuguesa, literatura e interpretação, e o Coringa da redação, que é sobre redação, com foco em dissertação argumentativa. Então, muito obrigado a quem esteve aqui, muito obrigado a quem me ouve, me ouvirá por esse vídeo, e estará gravado aqui para quem quiser ver quantas vezes quiser, ver e ouvir quantas vezes quiser para os seus estudos. No caso deste vídeo, a respeito de língua portuguesa e de literatura para provas variadas de vestibulares e de concursos.
Então, abração. Em breve gravarei outro vídeo, na semana que vem. Também nesse mesmo molde, sem leituras tediosas. É porque quem quiser o material é só pedir que eu envio, pode ser gratuitamente, pode ser pagando, dependendo do contexto. E com isso farei quanto a outros materiais, com outras pautas também, né? Outras bases musicais também. Tá? Ouçam essas músicas, né? Essas 13 músicas das quais eu falei no vídeo da parte 1, que foi o vídeo passado, que está aqui no meu Instagram, e essa parte 2, esta parte 2, tá? Foram 13 músicas. Lovezinho, cantada e composta pela Trace. Palhaça, cantada por Nayara Azevedo e por Ana Castela. Olhar de Mangá, cantada e composta por Erasmo Carlos. Tô Pra Ver, composta por Criolo e cantada por Criolo e Rael. Contos de Fada, cantada e composta pelo Léo Jaime. Era Uma Vez, cantada por Sandy Júnior e por Toquinho. Retrovisor, de Deise Jacinto, cantada por Padre Fábio de Mello e Ivete Sangalo. E as de hoje, Brejo da Cruz, cantada e composta por Chico Buarque. Assunto Predileto, cantada e composta por Roberto Carlos. Meia Lua Inteira, cantada por Carlinhos Brown, composta por ele também, e cantada também por Caetano Veloso. O Menino e o Sol, cantada e composta por André Gabé. A Massa, cantada e composta por Pitty. E Impossível Escrever Sobre Nada, cantada e composta por Fito Paz e por Paulinho Mosca, ou simplesmente Mosca. Abração, confio muito em vocês, excelentes estudos, magníficas pesquisas, maravilhosas leituras e até o próximo vídeo. Me acompanhem por aqui e passem esse vídeo para quem vocês considerem precisar dele, querer ele, principalmente se forem fazer provas de vestibular de concurso e também se não for fazer provas. Abração.